Antes de orarmos, feche os olhos por um instante e permita que sua alma silencie. Respire fundo e ouça. Porque às vezes, antes de falar com Deus, é preciso deixar que Ele fale primeiro conosco. A vida é feita de escolhas, e cada escolha molda o rumo da nossa caminhada. Há decisões que mudam destinos, mas nenhuma é tão poderosa quanto escolher entregar o coração completamente a Jesus. Não existe meio termo quando o assunto é fé. Ou ele é o centro da sua vida, ou não é. A palavra diz em Tiago 4:8: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso significa que o Senhor não está distante, Ele apenas espera o nosso passo em direção a Ele. Mas enquanto o mundo tenta dividir nossa atenção, Deus nos chama para viver com o coração inteiro, sem reservas, sem máscaras, sem fingimentos. Ele quer tudo de nós e, em troca, nos dá tudo dele. Quando você se entrega de verdade, o céu se move a seu favor. A presença de Deus invade o seu lar, o seu trabalho, o seu pensamento, e é nesse lugar de entrega total que os milagres começam. Se você quer viver essa entrega completa, escreva nos comentários: Senhor, eu me rendo a Ti. Jesus nos lembra em Mateus 6:24 que ninguém pode servir a dois senhores. E isso não se limita apenas ao dinheiro. Ele fala de tudo o que tenta roubar o primeiro lugar no nosso coração. Há pessoas que servem à aprovação dos outros. Outras se curvam ao orgulho, à vaidade, ao medo. Mas a verdade é simples e dura. Quando qualquer coisa se torna mais importante do que Deus, isso se transforma em um ídolo silencioso dentro de nós. E esses ídolos não têm forma de estátua, mas de preocupações, ambições e desejos que ocupam o trono onde Cristo deveria estar. Quantas vezes priorizamos o trabalho e esquecemos a oração? Quantas vezes corremos atrás de aplausos humanos e deixamos de buscar o olhar do Pai? O Senhor não aceita ser apenas um detalhe na nossa rotina. Ele quer ser o motivo do nosso respirar, o centro das nossas decisões e o dono do nosso tempo. A fé verdadeira é radical. Ela não aceita meio caminho. É escolher servir ao Senhor, mesmo quando o mundo inteiro anda na direção oposta. E é nessa escolha que nasce a liberdade de uma alma inteira, curada e cheia da presença de Deus. Se você quer colocar Deus de volta no centro da sua vida, declare agora: Jesus é o Senhor da minha casa. Em Apocalipse 3:15 e 16, o Senhor faz uma advertência que corta como espada. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas palavras não são apenas duras, são um grito de amor de um Deus que não suporta ver seus filhos vivendo uma fé pela metade. O morno é aquele que diz amar a Deus, mas continua alimentando o pecado. É aquele que fala de fé, mas vive de aparências. Deus não quer um coração dividido. Ele quer fogo, quer entrega, quer paixão espiritual. O morno é o pior engano, porque parece fé, mas é só costume. E o costume esfria a alma, apaga a chama e cria uma religião sem vida. Hoje, o Espírito Santo te chama para reacender o fogo que talvez um dia queimou forte em você. Ele quer reacender o altar do seu coração e fazer você sentir novamente o poder da presença dele. Não se conforme com uma fé apagada. Busque o Deus vivo com intensidade, porque ele ainda fala, cura e transforma. Se você quer reacender esse fogo, escreva nos comentários: Senhor, reacende tua chama em mim. A Bíblia é clara, em Romanos 6:16. Vocês se tornam escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. Não existe um caminho neutro. Ou seguimos os passos de Cristo, ou somos levados pelas correntes do mundo. E essas correntes são sutis,
vêm disfarçadas de prazer, de status, de promessas vazias que parecem sucesso, mas escondem aprisionamento. Deus não nos chama para uma vida controlada por desejos, mas para uma vida guiada pelo Espírito. Quando o pecado domina, ele promete alegria e entrega tristeza. Promete liberdade e dá algemas invisíveis. Mas quando nos rendemos completamente a Cristo, ele quebra essas correntes e nos torna livres de verdade. Servir a Deus não é prisão, é libertação. É descobrir que o maior prazer da vida é viver em paz com o Criador. Hoje, o Senhor te convida a escolher de novo, a deixar o passado no altar e recomeçar com Ele. A decisão é sua, mas a graça é dele, e ela está disponível agora mesmo. Se você quer essa libertação, declare com fé: sou livre em Cristo Jesus. Em 1 João 2,15 está escrito: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse versículo não fala sobre rejeitar as coisas boas da vida, mas sobre não deixar que elas tomem o lugar do Criador. O problema não está em possuir, mas em ser possuído. Muitos corações estão cheios de desejos, mas vazios da presença. E é por isso que, mesmo cercados de conquistas, tanta gente sente um vazio que nada preenche. O apóstolo Paulo entendeu esse mistério e declarou em Filipenses 3,8: considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele tinha fama, posição e respeito, mas descobriu que tudo isso era pó diante da presença de Deus. Essa é a verdadeira riqueza, ter Cristo e saber que nada neste mundo pode substituir sua presença. Quando amamos o Senhor acima de tudo, o mundo perde o poder de nos controlar. Hoje, o Espírito Santo te chama para esse amor absoluto, um amor que não depende de circunstâncias, mas nasce de uma alma que diz: tu me bastas, Senhor. Se esta é a sua decisão, escreva com fé: Jesus é meu maior tesouro. Jesus disse em João 10,10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante não é sobre ter tudo o que o mundo oferece, mas sobre viver tudo o que Deus planejou. É paz em meio à guerra, esperança em meio à dor, fé quando tudo parece ruir. O inimigo tenta distrair você com um brilho passageiro, mas o que Cristo oferece é uma alegria que não se apaga. Josué declarou diante de todo o povo: escolham hoje a quem servirão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha ecoa até hoje. Todo dia Deus te pergunta: de que lado você está? O caminho de Cristo pode ser estreito, mas é o único que leva à vida. O outro caminho é largo, cheio de promessas, mas termina em vazio. A entrega total pode custar algo, mas a recompensa é eterna. É ouvir do próprio Jesus: servo bom e fiel. Não viva dividido. Decida agora quem governa seu coração. Se você e sua casa escolhem servir ao Senhor, escreva nos comentários: eu e minha casa serviremos a Deus. Senhor, meu Deus, diante da tua presença eu me rendo completamente. Tu és o Criador que me formou, o Salvador que me resgatou e o amigo que nunca me deixou só. Tudo que sou e tudo que tenho pertence a ti. Toma o meu coração e faz dele o teu altar. Perdoa-me pelos dias em que fui morno, pelas vezes em que deixei o mundo ocupar o teu lugar. Purifica-me, Senhor, e reacende dentro de mim o fogo da tua presença. Que todo pecado que me prende seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que toda distração que tenta roubar meu foco caia por terra. Ensina-me a viver para a tua glória, a buscar as coisas do alto e a ser fiel até o fim. Dá-me coragem para permanecer firme, mesmo quando o mundo me chamar de louco. Eu te entrego os meus sonhos, as minhas lutas e o meu futuro, porque sei que em tuas mãos eu estou seguro. Senhor, que a minha vida seja o reflexo do teu amor e o eco da tua voz.
que em cada passo eu te honre e no fim eu possa ouvir de ti: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu me rendo a ti, Senhor Jesus, e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas pela presença de Deus.